Glória a Jesus. Quantos aqui já estão alegres com a presença do Senhor Jesus? Quantos já sentiram a presença do Espírito Santo? Esse amém está muito fraco. Se você ama Jesus, diga aleluia. Aleluia. Agora melhorou, agora melhorou. Eu vou passar a convidar Ismael, que ele vai estar convidando não, apresentando os meninos aqui que estão nos ajudando hoje. Eu posso apresentar? Está conosco Elias, que é uma bênção, é um dos nossos filhos ali do Júlio Virgínio. Congrega na Igreja Divina Revelação, né? Como é? Opa, eu errei, Divina Revelação é pastor Hélio, né? Opa, diga ao pastor Rogério que me perdoe. Viu? Da Igreja Pronto Socorro, do meu amigo de infância, amigo de longas datas, pastor Rogério, que é tio de Elias. Dá um abraço nele, dá um abraço a toda a família Elias. Essa também é sua família, sua casa. Fique sempre à vontade de nos visitar. É sempre uma honra, um prazer ter você com a gente. Há alguns irmãos e amigos que nos visitam nessa noite. Queremos também agradecer a presença de todos vocês. Deus os abençoe. Deus vos recompense por dedicar um pouquinho do seu tempo ao Senhor e também a estar conosco nessa noite, comemorando o primeiro ano de aniversário da Comunidade Batista Ágape. Você é muito importante para Deus, você também é muito importante para nós. Venha mais vezes, teremos a festa amanhã à noite também, amanhã e também no domingo à noite, estaremos aqui louvando, adorando ao Senhor, comemorando esse primeiro ano de aniversário da Comunidade Ágape. Vocês ouviram Marcos e Lane, que são de São Antônio de Jesus, e daqui a pouco vocês vão estar ouvindo o meu pastor estará pregando, o pastor Anderson, e Deus tem uma palavra muito importante para você. Dito isso, quero agradecer a presença de Karen e Maria Luísa. Onde está Karen e Maria Luísa? Levante a mãozinha. Eu nem conheço vocês, né? Só faltou a outra. Cadê a outra? Paula, cadê Paula? Está trabalhando. Cadê Jeremias? Levante sua mãozinha assim, campeão. Esse jovem bonito aí. Tem mais alguém conosco? Cacá já é da família, não vou apresentar Cacá como visitante. O seu apoio, a sua presença aqui é sempre muito bem-vinda. Que Deus te abençoe, te recompense poderosamente. Sua muito digna filha está ali também. Tem mais alguém acompanhando a senhora? Aqui, você com esse sorriso carinhoso, acolhedor, você faz parte dessa família, viu? Te amamos desde o primeiro momento que te vimos. Há mais alguém que nos visita? Não, né? Parece que não. Me ajuda aí, porque, paz, o cansaço. Josenilson não é mais visitante, Josenilson da casa. Muito obrigado, meu irmão, por você estar conosco também nessa noite. Sei que seu dia foi puxado, cansativo. Que Deus te abençoe. Deus também tem uma palavra poderosa para você, para todos nós nesse momento. Amém? Quero convidar meu pastor, por gentileza. E também a pastora Osânia. Eu vou estar passando para ele e para ela. Ele vai estar pregando, mas se ela quiser dar uma palavra, está tudo em casa. Os dois são a só carne. Para quem não sabe, eu já falei, mas vou repetir. Pastor Anderson é o meu pastor, é o meu discipulador, é o meu pai espiritual. Foi este homem de Deus que me acolheu com muito amor alguns anos atrás. E a nossa amizade, a nossa comunhão só tem crescido. Amém. Foi a igreja que ele preside que deu cobertura espiritual e legalidade para iniciarmos a implantação dessa igreja aqui em Veracruz. Os irmãos fundadores e os cofundadores que vieram no segundo momento, que são vocês, nós devemos muito a essa família abençoada. Desde o primeiro momento que eu liguei para o pastor Anderson, quando o pastor José Vieira, que é meu pai na fé, me deu o contato dele, fui muito bem recebido, muito acolhido. Admito que eu ainda ia para as reuniões da MDA todo desconfiado, olhando para um lado, olhando para o outro. As duas orelhas em pé, mas sempre com um abraço acolhedor, com amor, com carinho, com dedicação, sempre assim, com total transparência. Desde aquela vez que a gente foi que estive lá na construção da igreja, e aí o pastor parou de trabalhar na construção para me atender, sem receber nada em troca. Eu era de outro ministério, não tinha nenhuma relação, mas ele, com carinho de pai, me ouviu, aconselhou, orientou, ensinou, e foi da vontade de Deus caminharmos juntos. Amém. Graças a Deus. Da minha forma, a pastora Eusânia tem sido bem
maravilhosa, Esdras e Sofia, que estão aqui no Culto Kids ajudando hoje a nossa igreja. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Não tenho palavras para agradecer pela vida de vocês dois. Somente os céus, com certeza, irá recompensá-los poderosamente em Cristo. Quero pedir uma salva de palmas a Jesus, louvando a Deus pela vida deles. Paz do Senhor, queridos, amém? Nós ficamos muito alegres de estar aqui hoje, nesta noite. Eu sei que a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem, né? E eu creio que a nossa estada aqui hoje cooperou porque, né, eu estava assim, meio receosa de vir, né, pelo férreo, que eu estava esses dias lá em Salvador, está chovendo muito. Todos os dias chove em Salvador. E eu dizendo assim, Senhor, levanta essas águas em nome de Jesus aí para que nós possamos estar lá, né? E eu falei até isso com o pastor Cristóvão, eu disse, ó, pastor, o Senhor abriu o sol, né? O Senhor, ele abre o mar, mas ele abre o sol também, né? Ele abriu o sol para que nós pudéssemos passar e vir para cá, né? Para estar com vocês nessa noite. E eu creio que o Senhor tem grandes coisas a fazer nesta igreja, por intermédio da vida de cada um de vocês, porque a igreja, ela não é as quatro paredes. A igreja somos nós, né? Nós somos a igreja. E nós temos que levar a igreja em outros lugares, em outros locais, né? Então, isso aqui, esse templo é importante, porque a palavra do Senhor diz que onde Ele está, ali, né? Onde você está congregando, ali Ele libera a sua bênção, né? Então, eu creio que o começo, né? A palavra do Senhor diz que o final das coisas é melhor do que o começo. E eu creio, né, que aquela obra que ele começou aqui nesta igreja, ele vai aperfeiçoar mais e mais em nome de Jesus. Porque isso aqui é só o começo de grandes coisas que o Senhor tem a fazer nesta igreja, na sua vida, na vida dos pastores, né? Nós agradecemos pela vida deles em nome de Jesus. Viu? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, amém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. É um motivo de muita alegria estarmos aqui. Os pastores estão de parabéns, pastor Cristóvão, pastora Milene, toda a equipe, né, pela plantação desse trabalho, ainda num momento embrionário, mas a gente já podendo ver o início, né, a cara de um trabalho que começou com um propósito de salvação, né? Não só com um propósito de ser uma igreja local, mas um propósito realmente de abençoar a cidade, né? De ver o reino se expandir. E como o Cristóvão já falou, nós temos um tempo caminhando juntos, e Deus tem nos dado essa graça, né? Na plantação de célula e também na plantação de igrejas por intermédio de células. E nós estamos muito felizes por ver, desde o primeiro momento que conversamos, né, na supervisão, na orientação do primeiro grupo, da primeira célula, da multiplicação, do nascimento, do de celebração. Quando eu vim, era no espaço ainda menor, daquela coluna ali para trás, e eu fico feliz de ver a expansão, o projeto de crescimento, e toda a igreja viva, ela anda debaixo desse manto, né, de crescimento, de edificação de famílias, de ver realmente o nome do Senhor ser glorificado por intermédio daquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Por isso, nessa noite, dentro disso que nós estamos vivendo nesse primeiro momento histórico, nesse 1 ano, outro dia nós começamos a segunda igreja que nós plantamos. Eu sou neto de pastor, sou filho de pastores, e cresci na igreja, passei por todos os ministérios infantis e nos adolescentes, tocando na igreja, trabalhamos com adolescentes e jovens, e plantamos uma célula, muito novos ainda, numa região de Salvador, na região metropolitana, que veio a plantarmos a primeira igreja, e depois, com 2 anos e meio cuidando dessa igreja, começamos uma célula no bairro onde estamos, que Deus nos direcionou a plantarmos uma nova igreja, que agora em maio vai fazer 14 anos. Quero convidá-los para estarmos conosco no último final de semana de maio. Vamos estar celebrando ali aquilo que Deus tem feito por intermédio, né, da igreja local e das células. Tem sido realmente um grande privilégio.
E nós somos essa igreja, nós somos essa igreja que Jesus veio fundar por intermédio dos seus discípulos, essa igreja neotestamentária, e precisamos cumprir aquilo que Ele colocou em nós para que nós possamos cumprir. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios capítulo 29, versículo 4, que o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de suborno o leva à ruína. E Deus tem levantado nesse novo tempo uma nova safra de liderança, de homens e mulheres que se colocam não apenas para cumprir um cargo dentro da igreja ou dentro da célula, mas realmente para exercer influência na família, para que haja uma transformação no casamento, na vida dos filhos, influência na sociedade. Nós tomávamos um café aqui antes do culto e a gente falava exatamente sobre isso, no pai que orienta o filho com relação a ser correto nas suas ações, em um troco que ele recebe a mais e devolve, na forma de tratar uma autoridade, de tratar alguém que é mais velho. Deus nos chama como igreja nesse novo contexto para que nós possamos influenciar. E Ele nos chamou para exercermos essa influência em áreas onde Ele nos colocou, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na rua. Deus quer que no meio ao qual Ele nos colocou, nós possamos exercer essa influência. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: onde Deus te colocou, não foi à toa, diga para o seu irmão, foi com propósito de ali exercer influência. Amém? E exercer essa influência, exercer uma função que é muito diferente. Alguém pode dar a você um cargo ou uma função, mas a verdadeira liderança, ela vai ser conquistada. Eu sempre gosto de dizer que não importa qual é a sigla que vem antes do nosso nome, porque um dia nós vamos receber de Deus a nossa função que será eterna, servo bom e fiel. Amém? E o Senhor nos chama independente da função, independente do cargo, do título que nós recebemos, Ele nos chama para servir pessoas. É isso que nós fazemos por intermédio das nossas células, amando pessoas, ouvindo os seus problemas, aconselhando, falando com relação à sua família, com relação ao seu futuro, com relação ao projeto que Deus tem para a sua vida. João 10,10, o nosso texto, na palavra do Senhor, diz que o inimigo vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nós temos essa revelação de que fomos chamados por Jesus para levar essa vida de Deus, para influenciar pessoas. Isaías capítulo 61 diz: o propósito da unção, pelo que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para pregar boas novas aos cansados, uma palavra de liberdade aos presos, uma palavra de leveza aos que estão oprimidos, a trazer um ânimo novo, a trazer uma palavra de sabedoria. É esta unção que está sobre nós para que nós possamos exercer essa influência. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que não é apenas num contexto que Ele nos chamou para fazermos aqui, é algo que precisa impactar a história dessa cidade. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: Deus vai te usar para mudar a história dessa cidade. O líder tem essa responsabilidade, inseriu no contexto que você ali possa fazer a diferença para a honra e glória do nome de Jesus. Se você deseja liderar melhor, aprenda a priorizar as necessidades daquele que você lidera antes das suas próprias. Seja sempre sensíveis a elas. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele: você é o terceiro. Diga para ele: primeiro é Deus, depois sou eu, depois é você. Amém? Esse é o evangelho que Jesus veio nos ensinar, que vai na contrapartida do mundo. No mundo o camarada diz: primeiro sou eu, depois sou eu, depois sou eu de novo, e o que sobrar fica para mim.
Essa é a ordem que o mundo prega, os fins justificam os meios. Eu não quero saber qual é a necessidade do outro, qual é o problema do outro. O meu primeiro, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Cada um está olhando para si, cada vez mais a sociedade está egoísta, cada um está buscando as suas próprias necessidades. O Senhor nos chama para exercermos uma influência. Esse é o propósito da igreja neotestamentária, para vermos a necessidade do outro. Quando Jesus veio plantar um entendimento de reino na vida dos seus discípulos, Ele veio mostrar para eles, olha, nós precisamos entender a necessidade do outro. Lá no Monte da Transfiguração, quando Pedro diz, olha, está tão gostoso aqui, façamos uma tenda para ti, outra tenda para os profetas, eu nem preciso de tenda, eu me lanço aqui no mato mesmo. Jesus disse, precisamos descer, porque há um lunático lá embaixo que precisa ser curado, existe uma multidão sedenta. A Bíblia diz que Jesus desce, e quando Ele traz uma palavra de libertação para aquele homem, toda a Decápolis, todo o conjunto das 10 cidades circunvizinhas foi impactada pelo testemunho daquele homem. Deus, Ele tem nos levantado neste lugar, nesta igreja, para que nós possamos influenciar as nossas casas, a nossa vizinhança, no nosso trabalho, e para que possamos declarar, seja estabelecido o reino de Deus, e para que algo diferente venha acontecer neste lugar. Você pode aplaudir ao Senhor, que vai te usar para trazer uma transformação, um avivamento, para trazer um renovo neste lugar, para a honra e glória do nome de Jesus. A centralização é o motivo do fracasso de muitas pessoas. Muitas das vezes a gente quer aglutinar tudo em nós, quando na realidade nós temos proposto aquilo que o pastor Cristóvão, a pastora Milene tem proposto por intermédio das células, dividido tarefa, entregado o ministério na mão do povo, para que cada um exerça o sacerdócio. A Bíblia diz lá, porque vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nós somos chamados com um propósito de exercermos esse legado na vida de outras pessoas. Não podemos centralizar tudo em nós, mas precisamos todos os dias tomar posse disso. A liderança saudável é aquela que vive ensinando e ensina vivendo. Elias, quando ele se encontra num momento de crise, diz, olha, eu não quero mais, eu quero morrer, eu quero entrar na caverna, porque só tem eu. E Deus disse para ele, não, filho, você não está sozinho, há outros 7.000 que estão lá, que não se dobraram diante de Jezabel. Nós temos vivido dias onde a gente ouve muita coisa ruim, mas também existe muita gente séria, existe muito homem de Deus, existe muita comunidade que tem procurado viver os padrões daquilo que está na palavra do Senhor. E eu glorifico a Deus pela vida dos pastores de vocês, porque eu conheço o coração deles, que busca crescer no cuidado, que se dedica ao extremo em horários, no cuidado, no ensino, em pegar, em passar a palavra do Senhor. Vocês estão realmente debaixo de um cuidado pastoral que é de excelência. E esse manto precisa estar em cada um de vocês, seja nas células, seja nos ministérios, seja na vida das crianças. E todos os dias nós precisamos dizer, Senhor, eu quero continuar crescendo, para continuar aplicando aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida. Seja íntegro e pronto a crescer. A maneira como você responde diante de cada situação revela seu nível de maturidade, sua fé, seu caráter e sua motivação. Seus liderados podem contar com o seu exemplo. Nesse primeiro ano de plantação dessa igreja, o que eu quero deixar para vocês, a Bíblia diz que precisamos dar passos firmes para aqueles que vão vir atrás de nós. E as pessoas vão olhar para nós, aqueles que forem chegando nessa comunidade, eles vão olhar para você, para as suas atitudes, para o seu compromisso, para a sua liderança, para a forma como você cuida da sua família, e nós precisamos todos os dias ser exemplo para aqueles que vêm após nós. Uma das coisas, nós vamos ter agora uma conferência de família na nossa igreja, e o tema que o Senhor nos deu foi legado. E é algo que eu e a minha esposa temos orado ao Senhor e sido intencionais para que os nossos filhos verdadeiramente possam crescer debaixo desse entendimento de poderem ser idôneos na presença do Senhor, ser um homem e uma mulher de Deus quando eles vierem a crescer.
Eu lembro que eu cresci vendo meu avô servindo na igreja, depois vendo meus pais servindo e servem até hoje na igreja. E eu oro ao Senhor para deixar um legado na vida dos meus filhos, para que eles também entendam isso. Por isso que quando ou eu saio para ministrar, ou todos vão, ou eu levo um deles comigo, para que eles cresçam entendendo que precisamos ser esse exemplo na vida dos outros. E as pessoas estão olhando para nós, nós temos dado esse exemplo. Jesus, ele dava o exemplo de tudo. O culto estava no maior momento, no seu ápice, pessoas sendo curadas, o nome do Senhor sendo glorificado ali, mas ele chegava para Pedro e dizia: olha, Pedro, encerra o culto aí, porque eu preciso ir ali para o deserto orar, porque eu preciso ir ali buscar a face de Deus. Jesus foi exemplo na sua liderança daquilo que ele exercia. Os valores que nós precisamos ter naquilo que temos nos proposto para fazer para o Senhor Jesus, começa pelo nosso exemplo. Um grande homem de Deus disse: olha, pregue, e se necessário, use também as suas palavras. As pessoas vão ver a forma como você cuida da família, a forma como você ganha dinheiro, a forma como você trata os vizinhos, a forma como você trata o menos favorecido, como você lida com o dinheiro, como você trata o sexo oposto. E quando eles olharem para você, eles vão ver Jesus na sua vida. Para a pessoa que está do seu lado, diga para ele: comece pelo seu exemplo. A liderança de Jesus nos ensina que a multiplicação e o crescimento acontecem quando o propósito essencial da liderança é servir os que servem. Diga para o seu irmão: seu principal propósito aqui na comunidade é servir. Porque se foi preparado esse espaço, foi para servir pessoas. Se nós estamos reunidos em células, foi para servir as famílias. Se as salas de ensino, foi para servir as pessoas com conhecimento. Deus tem nos colocado para servir. E essa mentalidade que a igreja evangélica recebeu, por uma influência que veio do mundo nas últimas décadas de gafanhoto. Eu vou para a igreja para receber uma oração, eu vou para a igreja para receber uma palavra, eu vou para a igreja para receber uma revelação. Não, a Bíblia diz que eu tenho que ir para apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Você vem para a igreja para dar algo ao Senhor, para dar sua vida, para entregar os seus dons, para entregar os seus sonhos, para servir. Quando quem toca, ele adora o Senhor aqui, ele está servindo a quem não toca. Quando quem ensina faz, está servindo a quem não ensina. Cada um exercendo o seu talento, cada um fazendo a sua função. Aí a beleza do reino, a beleza do culto, faz o nome do Senhor ser glorificado. Eu quero nessa noite trazer o texto base, está lá em Romanos capítulo 1, do 1 ao 17, nós vamos ler, você pode acompanhar aqui na projeção. Quero aprender com o apóstolo Paulo, grande referencial do Novo Testamento, alguns valores da sua liderança, como ele pôde influenciar por intermédio das viagens missionárias, por intermédio da vida dos seus discípulos, de igrejas que ele plantou, por intermédio de viagens missionárias, e ele pôde exercer uma grande liderança. O texto diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de ter convosco,
porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isso é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignorei que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, mas também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele traz uma palavra acerca daquilo que a igreja, aos romanos, precisavam entender do que era o evangelho de Jesus Cristo. Dentro disso, Paulo, a gente pode aprender que só existe liderança se houver continuação dessa liderança. Diga para alguém, só existe liderança se houver continuação dessa liderança. Você vai entender se você fez um bom papel na liderança do seu filho quando ele constituiu uma família. Se ele foi idôneo, se ele foi correto, se ele tratar bem, porque o referencial que ele tem de tratar uma mulher, ele aprendeu com o tratamento que você como pai deu à sua mãe, ou vice-versa. Quando a gente vê José fugindo daquela mulher, quando a gente vê alguns valores na vida de José, a gente olha para a vida de Jacó. Jacó trabalhou 14 anos pela mulher que amava. Ele tinha valor, ele cresceu vendo a forma como o pai tratava a sua mãe. E agora, quando uma mulher que não é a dele tenta tê-lo, por mais problemas emocionais e carências que ele tivesse, ele não concebia aquilo, porque ele não tinha sido ensinado assim. Diga para o seu irmão, só existe liderança se houver continuação dessa liderança. Por isso eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu estou vendo um pouco da continuidade dessa liderança nessa igreja que nasceu. Há um ano amando ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, declarando o evangelho de Jesus. Eu tenho certeza que essa cidade vai poder experimentar grandes coisas por intermédio desse primeiro tempo que nós estamos vivendo nessa igreja, para a honra e glória do nome de Jesus. E o nosso desafio é descobrir pessoas comuns e ter a oportunidade de torná-las extraordinários discípulos de Jesus. Deus, Ele quer usar você para que pessoas comuns, olha, se Barnabé não tivesse ido para Antioquia de Pisídia, para cuidar daquela igreja e trazer Paulo para que pudesse discipulá-lo, não estaríamos lendo esse texto agora, e nem a maioria das cartas do Novo Testamento teria sido escrito, porque Barnabé entendeu que ele poderia transformar um homem comum num extraordinário discípulo de Jesus. O melhor líder não é necessariamente o que faz as melhores coisas. O melhor líder é o que forma pessoas para realizar as melhores coisas. Um ex-presidente americano chamado Ronald Reagan, ele fez essa declaração. Deixa eu passar para nós ganharmos tempo. Para sermos um discípulo como Paulo, em primeiro lugar, você tem que afirmar a sua vocação. Diga isso para alguém, afirme a sua vocação. Olha o que Paulo está dizendo aos Romanos, no versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo está preso no corredor da morte em Roma. Nero toca fogo na cidade. E de todos os bairros que existiam, só 4 não pegaram fogo, onde estava a maioria dos cristãos daquela época. Nero agora, querendo colocar culpa no cristianismo, coloca a culpa em Paulo. Paulo está no corredor da morte, preso. Eles sabem que a qualquer momento vai acabar o tempo dele.
Nós temos visto hoje que o inimigo tem trabalhado muito na parte emocional das pessoas. Na minha infância da igreja, a gente via muito problema espiritual, manifestações demoníacas, e nós orávamos, os pastores oravam, e as pessoas eram libertas, e o inimigo hoje tem focado na alma, não mais no espírito, na parte emocional. As pessoas não sabem mais quem são, elas perderam a graça de serem pais, a graça de serem filhos, de serem cônjuges, de terem uma profissão, e simplesmente alguns até dão cabo da sua vida numa crise emocional. Paulo, ele está afirmando quem ele tinha sido chamado por Deus para fazer. Ele não estava se lamuriando porque estava preso, ele não estava reclamando porque o momento ele estava passando era difícil. Ele estava dizendo: olha, eu fui chamado por Deus para ser apóstolo e fui separado para pregar o evangelho. Todos os dias, meu irmão, se você quer ser aquele que vai fazer a diferença no Novo Testamento, que vai ser igreja, que vai proclamar o evangelho, você tem que dizer: eu sou filho de Deus, eu sou lavado pelo sangue de Jesus, já não há condenação mais para os que estão em Cristo Jesus. Para cada mentira que o inimigo trouxer, você vai declarar uma palavra de Deus. Porque eu estou sentindo dor no meu corpo, mas Isaías diz que pelas suas pisaduras eu sou sarado. Declare todos os dias a palavra, confirme a sua vocação, e todo espírito maligno e toda tentativa de desanimar vai cair por terra, porque você é mais do que vencedor. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, porque você é mais do que vencedor. Aleluia. Segundo lugar, nós aprendemos nesse texto que Paulo está ensinando aos seus discípulos: afirme a sua fé. Romanos 1, 2-4, ele diz: o qual antes prometeu pelos seus profetas, nas santas escrituras, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarando o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo estava declarando em quem estava a sua fé. Ele não estava olhando para o momento que ele estava preso, ele não estava olhando para o momento de privação da sua liberdade que ele estava tendo, ele estava declarando em quem estava a sua fé. Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele: quem tem estado a sua fé? Eu quero declarar todos os dias, meu irmão, profetizo sobre a sua casa: olha, eu vejo a salvação da vida do meu cônjuge, os meus filhos serão poderosos na terra, Deus vai abrir as portas, porque há promessas na palavra de prosperidade. Declare todos os dias onde está a sua fé. O inimigo vai tentar fazer você esmurecer por uma notícia, por uma situação, alguém que você desanimada muitas das vezes tropeça, e o inimigo vai tentar todas as vezes nos fazer desanimar. Paulo está ensinando para os discípulos, dizendo: eu tinha tudo para estar desanimado porque eu estou preso, mas eu sei em quem eu tenho crido. Ele fez como Jó, ele declarou a sua fé. Tu e você quer ser essa igreja neotestamentária, se você quer ser usado por Deus para proclamar o evangelho aqui na ilha e fazer com que as portas do inferno não prevaleçam, todos os dias declare a sua fé. Diga isso a 3 pessoas: declare a sua fé, meu irmão, todos os dias. Todos os dias. Vocês estão de parabéns, porque eu acho que nós tínhamos essa quantidade de pessoas, eu acho que no 3º ou no 4º ano da nossa igreja. Vocês estão com 1 ano e já tem um bom número de pessoas aqui neste lugar. Eu creio que quando nós comemorarmos os 4 anos dessa igreja, a gente já vai estar num espaço muito amplo, porque Deus já vai ter impactado muitas famílias por intermédio de cada um de vocês. Eu lembro que quando nós multiplicamos as nossas células, nós começamos a primeira célula na nossa casa, como eu orientei aos pastores aqui, fizeram isso, e multiplicamos várias vezes. E uma das multiplicações, eu trouxe no processo de transição da nossa igreja, eu trouxe os levitas para a nossa célula. E aí ficou grande, já tinha uma dinâmica, era legal, e a gente decidiu multiplicar a célula dos levitas. E eu fazia na garagem de minha casa, as crianças ficavam na sala, né? A gente fazia um círculo ali, às vezes com 30 pessoas. E naquele dia ali nós multiplicamos a célula, a maioria das pessoas foi na multiplicação, nós ficamos com 7, talvez com 6, não lembro a quantidade. Só que todos os dias que tinha célula, 1 hora antes da célula, eu saía fazendo um evangelismo na minha rua. Às vezes a obreiriária ia comigo, às vezes tinha uma irmã chamada Ingrid que ia comigo, às vezes eu ia sozinho.
E quando a célula multiplicou, logo cai um pouco o ritmo, porque tinha muita gente, a gente precisa, novamente integrar aquele pessoal para dar um ritmo. E quando eu estava arrumando, porque as cadeiras, a garagem não era coberta, então eu ficava ali, tomava chuva, tinha poeira, eu estava colocando as cadeiras, eu sempre conto esse testemunho. Eu sabia que a média que vinha era 7, 8, mas nós tínhamos lá 18 cadeiras lá em casa. E aí eu coloquei aquelas 8 cadeiras, mas fiquei com aquele sentimento no meu coração, não, hoje eu creio que esse evangelismo vai trazer um resultado. E aí coloquei 15 cadeiras. Quando eu coloquei as 15, eu achei que as duas ficou meio solitária lá. Eu disse, eu já botei 15 mesmo, vou botar logo as 17. E botando cada uma, limpando, declarando, profetizando. E começamos a célula, as pessoas foram chegando. Quando a gente pediu para ficar de pé para fazer a oração final, um irmão chamado Léo chegou correndo, dizendo, pastor, me perdoe, porque eu só pude chegar agora. Eu falei, porque você precisava chegar para completar a última cadeira que estava vazia. Mas porque a gente conseguiu aquele feito naquele dia? Porque eu declarei que Deus poderia fazer acontecer. Todos os dias afirme a sua fé, meu irmão. Creia no Deus que você serve. Às vezes a gente declara para outro, mas quando é para nós, parece que a gente perdeu a fé, parece que a coisa não vai acontecer. Declare em fé e o milagre vai acontecer. Seja na sua célula, seja com relação à salvação da sua família, seja com relação à sua vida financeira, seja com relação àquela pessoa que você tem cuidado, e o inimigo tem trazido mentiras, dizendo que ela não vai vingar. Deixa eu te dizer, declare a sua fé todos os dias. Paulo está declarando a sua fé. Ele está lembrando para ele mesmo e para o inimigo dele onde estava a sua fé. Em terceiro lugar, afirme sua missão. Diga isso a alguém, afirme sua missão. Romanos 1,5 ele diz, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Ele está dizendo, eu fui chamado por Deus para ser apóstolo, eu fui chamado por Deus para plantar a igreja, eu fui chamado por Deus para supervisionar, eu fui chamado por Deus para ensinar. Ele está lembrando o propósito pelo qual Deus tinha o criado. A palavra do Senhor diz, não foste vós que vos escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e deis fruto e para que o vosso fruto permaneça. Diga para alguém, foi Deus que te escolheu. Marius Muro, ele falou o seguinte, a pior tragédia da vida não é a morte. A pior tragédia da vida é uma vida sem propósito. Quando nós descobrimos o nosso propósito, agora sim a nossa vida vai valer a pena. Agora sim nós vamos fazer o nome do Senhor sendo glorificado, cumprindo o nosso papel, trazendo com que seja qual for aquilo que Ele nos chamou para fazer, faça o nome dEle ser glorificado. Não permita que nenhuma tribulação da vida, que nenhuma dificuldade, que nenhum tempo de escassez venha roubar a beleza do propósito pelo qual Deus te fez criar. Todas as suas características, todas as suas emoções foram dadas pelo próprio Deus, para que a missão que Ele te gerou possa se cumprir. A palavra do Senhor diz que o propósito de Sansão ter nascido era livrar Israel da mão dos exércitos inimigos. E todas as vezes que a nação estava em perigo, o Espírito Santo trazia uma força descomunal sobre ele para trazer libertação. E até no último momento, quando o Senhor viu que havia possibilidade de Deus usá-lo para destruir os exércitos inimigos, Ele o fez. E mesmo naquele momento, depois de se arrepender, ele consegue morrer cumprindo a sua missão. Deus tem uma missão para cumprir através da sua vida. E quando eu entendo que eu preciso ser esse participante desta igreja, desse novo mover, desta igreja que os discípulos de Jesus fundaram, desta igreja que não é um memorial, que não é as paredes, mas que somos nós, que está em nós. Todos os dias nós vamos dizer, Senhor, como Isaías declarou, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. O que nós aprendemos numa fala de Rosalie Carter, ela disse o seguinte, o líder leva pessoas para onde elas querem ir, mas um grande líder leva pessoas onde necessariamente elas não querem ir, mas elas precisam ir. Em quarto lugar, afirme sua identidade. Romanos 1,6 ele diz, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo.
Diga para o seu irmão, afirme a sua identidade. Nós temos visto pessoas sem identidade, pessoas que não sabem quem são em Cristo Jesus. Paulo, ele está declarando quem ele era. Eu fui chamado para ser de Jesus. Ele não aceitava que as aberrações. A Bíblia diz que quando ele chega no Areópago, ele vê um poste ídolo para cada entidade existente e não existente, e aquele povo era tão idólatra, que por medo de alguma entidade o castigar, eles colocaram um altar e colocaram uma placa lá dizendo ao Deus desconhecido. E Paulo, debaixo da graça e do conhecimento de Deus, ele não chega ali indo de contra e nem trazendo acusação, mas pela sabedoria que ele tinha recebido de Deus, ele disse: olha, eu sirvo aquele Deus ao qual vocês não conhecem, mas ele me trouxe aqui para fazê-lo conhecido. Aleluia. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que o seu título romano não era mais importante, que a sua posição de escriba não era mais importante. Ele sabia que a posição que ele tinha lá com os judeus ortodoxos na sinagoga não era mais importante. Quando ele tem um encontro com Jesus naquele caminho, quando ele fica 3 dias cego lá na rua direita, ele tem uma revelação de quem era a sua identidade, e a partir de então a vida dele tem sentido. Todos os dias, afirme a sua identidade em Jesus Cristo. De que você é filho de Deus, você é herdeiro com Deus e co-herdeiro com Jesus. A promessa de salvação para você, a promessa de cura para você, a promessa de prosperidade para você, a promessa de uma vida plena. A Bíblia diz que não há peso, o jugo é leve, o fardo é suave. O inimigo tenta trazer mudar, a religião tenta engessar o propósito de Deus. Afirme a sua identidade e você vai ter uma vida plena na presença do Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Em quinto lugar, nós aprendemos com Paulo aqui no primeiro capítulo de Romanos: afirme sua santidade. Diga isso para alguém: afirme sua santidade. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Roma era conhecido pela sua veia que não era nada moral, e Césares promoviam verdadeiras atrocidades em praças públicas. Não havia moral, não havia guarda, não havia pureza. Pelo contrário, a profanação do outro era estimulado entre as pessoas. No entanto, Paulo está dizendo: olha, vocês estão em Roma, vocês estão vendo tudo isso, mas vocês não podem comungar com isso que vocês estão vendo no meio dessa cidade. Afirme, amados de Deus, que vocês foram chamados para ser santos. Existia um principado chamado Diana, onde se cultuava Diana por intermédio de relações sexuais. Quando os homens que cultuavam a Diana não podiam trazer suas esposas, eles contratavam prostitutas para poder cultuar a Diana. E quando aquelas mulheres eram conhecidas por ter suas cabeças raspadas, usavam tornozeleiras nos pés, aí é que entra aquele texto que alguns usam só o contexto, e aquelas mulheres começaram a se converter. E aí entra o contexto do texto, quando Paulo diz: não é bom que a mulher corte o cabelo, porque estava sendo comparada ainda e vista como prostituta naqueles dias. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele: onde Deus te colocou, afirme a sua santidade. Deus nos colocou nessa cidade, independente da mentira que o inimigo tente propagar, independente do que falem a respeito do bairro onde nós moramos, Ele está dizendo: afirme a sua santidade e use a sua santidade em Deus para trazer transformação no lugar onde você estiver. A Bíblia diz que enquanto Paulo estava em Roma, ele era um preso político, então ele era tratado de uma forma diferenciada. A própria guarda pretoriana fazia guarda de Paulo, 3 sessões de 8 em 8 horas. Um guarda era algemado à sua mão direita, outro guarda era algemado à sua mão esquerda, 3 turnos no dia. E a palavra do Senhor diz que ele consegue, durante aquele tempo que estava preso, ganhar centenas de guardas para o Senhor Jesus Cristo. Ele não ficou ali murmurando, ele não ficou ali falando do Deus que ele servia, que estava permitindo que ele passasse pelas coisas. Ele decidiu proclamar quem ele era em Jesus Cristo.
Diga para mais alguém: afirme a sua santidade. O inimigo vai tentar trazer o dinheiro errado. Você está precisando, ele vai tentar trazer um dinheiro errado para ferir a sua santidade. Você está carente, vai tentar trazer o sexo oposto para tentar ferir a sua santidade. Vai tentar usar o poder para ferir a sua santidade e a fama. Mas quando você guardar essas verdades, tudo aquilo que você deseja no seu coração, pela veia certa, da forma correta, debaixo da bênção, Deus vai trazer e vai fazer o nome dele ser glorificado em você. Em sexto lugar, Paulo está dizendo: afirme o seu comprometimento. Romanos 1,9 ele diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre as minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de ter convosco. Ele está dizendo: olha, eu estou aqui, mas meu coração queria estar aí com vocês. Ele está dizendo: eu tenho um compromisso com vocês. Nós temos vivido dias onde o inimigo tem proclamado a falta de compromisso. As pessoas dizem: para que se casar? Vamos só morar juntos. Não precisa um compromisso. Não se há um compromisso com os pais, não se é pregado uma fidelidade, uma honra aos patrões, um compromisso com a empresa, com o lugar onde Deus colocou, o lugar onde Deus honrou. Todos os dias o diabo tem pregado a falta de compromisso, porque ele não tem aliança e ele não é fiel a ninguém. Paulo está dizendo exatamente o contrário: todos os dias afirme o seu comprometimento. Ele está dizendo: olha, como eu queria ir ter com vocês. Ele está dizendo: como eu me importo com vocês, como o meu coração anseia estar com vocês. Estou privado da minha liberdade, mas eu creio que Deus vai permitir que eu possa estar com vocês. Aleluia. Afirme o seu comprometimento com aquilo que Deus te deu para fazer. Mostre que você se importa, mostre que você é participante, mostre que você faz parte do projeto. Meu irmão, deixa eu te dizer, você está aqui, não é porque o pastor é carismático, não é porque a pastora é uma bênção, não é porque você gosta dessa coisa dos lares nas células. Deus te trouxe aqui com um propósito, e você precisa se comprometer com aquilo de poderoso que Ele chamou para ser. Conta a história de que o dono da fazenda estava com problemas financeiros, e os animais se reuniram e disseram: vamos ajudar um homem, senão ele vai perder a fazenda, a gente vai perder a casa. E a galinha disse: vamos fazer uma festa aí, vamos separar uns alimentos aí para poder vender, para poder ganhar dinheiro. A galinha disse: eu dou os ovos. A vaca disse: eu dou o leite. Olharam para o porco e disse: e você, o que é que tem que dar? Disse: então você dá o presunto. E o porco disse: bonito, para vocês é fácil, a galinha vai dar o ovo e vai ficar beleza, a vaca vai dar o leite e eu vou dar o presunto e vou ter que morrer. E a moral da história é exatamente essa, irmãos. Nós temos pessoas que são envolvidas e nós temos pessoas que são comprometidas. Para o presunto do porco ser dado, ele tinha que estar comprometido. Diga para o seu irmão: você não pode ser envolvido. Carinhosamente falando, não queira ser nem um crente vaca, nem um crente galinha. Nesse sentido, você tem que ser um crente porco. Seja comprometido. Porque Jesus, ele foi comprometido. Jesus, a Bíblia diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se entregou até a morte, e morte de cruz. Para que todo nome, para que todo aquele que visse depois do seu propósito estabelecido, pudesse declarar que Ele é o Rei dos Reis e que Ele é o Senhor dos Senhores. Aleluia. Nós aprendemos com Paulo que nós precisamos afirmar o nosso ministério. Romanos 1,11 ele diz: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isso é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Ele está dizendo: afirme aquilo que Deus te deu para fazer. Deus te chamou para essa igreja para fazer alguma coisa. Aqui quem quer trabalhar não fica parado. Aqui
É o que nós temos ensinado, o que nós aprendemos aqui. A igreja está debaixo do cuidado do povo, assim como acontecia em Atos. A Bíblia diz que eles se reuniam em Atos 5 de casa em casa, e no templo, em cada alma havia o temor, e Deus acrescentava, e Deus fazia grandes coisas, porque todos estavam envolvidos, cada um exercendo o seu ministério. Olhe para alguém e diga: o Senhor te entregou o seu ministério, e você precisa afirmar o seu ministério. Se você tem graça, meu irmão, para louvar, se você tem graça para receber as pessoas, para ensinar crianças, para interceder, para cuidar de grupos pequenos nas células, para discipular, para fazer evangelismo, seja qual for aquilo que Ele colocou diante de você, afirme todos os dias seu ministério, porque o Senhor vai ver que você é comprometido e vai trazer crescimento e vai fazer com que a obra cresça por intermédio da sua vida. 8º lugar, firme sua disposição. Romanos 1,13. Diga para o seu irmão: seja disposto. Eu fico tão feliz porque eu vejo na vida de muitos de vocês ensinando, trabalhando no comércio, depois de um dia de tantos desafios, com família, mas se envolvem nas células, e na igreja, e no ensino, e na pregação do evangelho. Meu irmão, quando Deus percebe que Ele encontra alguém disponível, Ele derrama uma graça específica para que possa cumprir um propósito. Ele nunca chamou alguém que era desocupado, Ele sempre chamou pessoas que estavam ocupadas, mas que disseram: eu quero estar disponível para fazer a obra de Deus. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas das vezes propus de ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Mas também tem entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. E ele estava dizendo: olha, eu tenho uma disposição para fazer. Eu tenho uma disposição ainda para fazer viagens missionárias. Eu tenho disposição para dar supervisão nas igrejas. Ele está dizendo: olha, pode contar comigo para que eu possa continuar o ministério que o Senhor me chamou para fazer. Eu quero perguntar para você, nesse primeiro ano do aniversário da igreja, quantos estão disponíveis aqui para a implantação do reino de Deus neste lugar? Diga aleluia. Eu creio que Deus vai trazer um avivamento neste lugar, em nome de Jesus. Penúltimo lugar, afirme sua simplicidade. Olhe para alguém, diga para ele: meu irmão, eu vejo Jesus na sua vida. Diga para ele: seja acessível. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo já era um grande ministro, fundador de dezenas, talvez centenas de igrejas, cuidador dos grandes expoentes daquela época. Mas ele está dizendo: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Tem muitos que começam muito bem, mas com o passar dos anos se perdem. Seja simples, seja acessível, dê feedback. Se alguém te ligou, se alguém passou mensagem, você não tem que atender naquela hora, nem responder naquela hora, mas seja acessível. Receba as pessoas, porque a igreja é composta de pessoas. Ame as pessoas, cuide de pessoas. Afirme todos os dias a sua simplicidade. Por mais longe que o Senhor te fizer chegar, por mais, eu tenho orado na nossa igreja, meu irmão, e eu louvo a Deus, porque a gente tem sempre orado por cada diploma, de graduação, de pós-graduação, de cada posição que Deus tem feito chegar. Eu quero profetizar que Deus vai te levar a lugares altos. Eu quero profetizar que você vai ser graduado, que você vai conseguir chegar no lugar que você tem proposto no seu coração. Mas lá onde Deus te levar, continue simples, amando a Jesus, cuidando de pessoas, e você vai fazer com que as pessoas vejam Jesus na sua vida por intermédio das suas atitudes. E o pai tem prazer em promover o filho, e o filho tem prazer em honrar o pai. Amém, queridos? Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Ele encerra dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus, como também de gregos. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. É o primeiro ano desta casa, é o primeiro ano desta igreja, e Deus tem coisas tão extraordinárias a trazer.
tão grandes ainda a se cumprir. Estamos num tempo de expansão, de crescimento. Eu quero convidar o Ismael, pode pegar o violão. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero declarar esse novo tempo do Senhor. De você dizer, eu quero ser esse líder neotestamentário. Eu quero estar engajado nesta obra. Eu quero dizer, meu pastor, conte comigo. Minha pastora, conte comigo. Somos igreja. Vamos fazer cumprir o teu reino. Vamos estabelecer o teu propósito. Vamos crescer a celebração. Vamos multiplicar para uma outra celebração. Vamos crescer as células. Vamos cuidar das pessoas. Vamos nos lugares onde falavam mal, onde criticavam, diziam que era violento. É lá que nós vamos implantar o reino, é lá que nós vamos abrir células e vamos ver a transformação por intermédio do evangelho, por intermédio da palavra de Deus, por intermédio do poder de Deus. Eu quero conversar, eu quero te convidar a começar a orar nesta noite, a colocar a mão no seu coração e a dizer, Senhor, conta comigo, conta comigo, conta comigo. Eu quero encerrar com uma história muito conhecida, de que uma escola primária foi fazer uma visita para o museu, onde cresceu, a casa onde cresceu John Maxwell. E naquela casa, aquele grande avivalista do século XVIII, responsável pela instituição de centenas de igrejas. E a história conta que aquele homem, ele orava tanto que no assoalho de madeira no seu quarto tinha as marcas do seu joelho. E depois que aquelas crianças passaram visitando ali, quando foi feita a chamada no ônibus, faltava uma criança. Quando eles voltaram lá, a criança tinha colocado os joelhos, nas marcas do joelho do homem de Deus. E ele estava orando dizendo, faz de novo, Jesus. Faz de novo, Jesus. E aquele monitor achou bonita a oração daquela criança e ficou admirando, mas o ônibus começou a apitar e ele disse, vamos embora, rapaz, está na hora, a gente tem que ir. E aquela criança abraçou a parte da cama e continuou orando alto, dizendo, faz de novo, Jesus, faz de novo, Jesus. E quando aquele monitor viu que não tinha mais horário, disse, Billy, está na hora, precisamos ir. E essa história está lá na biografia de Billy Graham, grande evangelista do século XIX, do século XX. Billy Graham pôde fazer uma transformação, porque ele creu nesse evangelho de grandes homens de Deus, nesse evangelho do Novo Testamento, de não ser um crente consumista, de vir para a igreja para receber alguma coisa e para falar mal de pessoas. Não, nós estamos aqui para plantar o reino de Deus, nós estamos aqui com a consciência de somos servos de Deus. Ele nos colocou no ambiente onde você está para proclamar o reino, para ser útil para o evangelho, para dizer, Senhor, conta comigo, eu não vou deixar, eu quero, como a tua palavra diz, eu quero me gastar para que o teu reino seja anunciado, para que o teu nome seja glorificado. E se o Senhor não voltar, Senhor, daqui a um pouco, eu quero continuar escrevendo a história da igreja, eu quero continuar marcando. Aqueles que vierem após mim vão contar a minha história e vão dizer, olha, a vida dele valeu a pena, porque ele foi o prepulsor de um avivamento, ele foi o prepulsor de um movimento que transformou vidas, ele foi o prepulsor de uma igreja que transformou centenas de milhares de famílias e trouxe um avivamento para a sua cidade. Comece a orar nessa noite, a dizer, Senhor, conta comigo, manifesta a tua glória sobre a minha vida. Pai, eu quero orar sobre cada um nessa noite. Senhor, eu quero orar por este primeiro ano desta casa. Obrigado, Senhor, pela vida dos pastores. Obrigado, Senhor, por cada fundador. Obrigado por cada um daqueles que chegaram há pouco tempo. Obrigado, Senhor, pela beleza daquilo que o Senhor tem feito nesta cidade. Eu quero declarar um novo tempo. Eu quero declarar um entendimento de reino. Eu quero declarar um entendimento de chamado. Eu quero declarar neste primeiro
primeiro dia. Que grandes coisas o Senhor tem a fazer. Obrigado, Pai, pelo coração sensível do pastor Cristóvão de ter atendido a um chamado, a sua família que sonhou este sonho. Obrigado porque não é mais um sonho distante, porque hoje nós já vemos uma igreja plantada, já vemos células saudáveis, já vemos vidas sendo cuidadas. Pai, hoje eu declaro um novo tempo, hoje eu declaro, Pai, uma nova unção, hoje eu declaro o teu favor sobre cada um. Pai, eu declaro a expansão, eu declaro o crescimento, eu declaro o respaldo, eu declaro a tua bênção, eu declaro, Senhor, o teu favor sobre cada filho desta casa. Eu declaro, meu Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Os povos se curvam, as bocas se abrem, Levante as suas mãos se levantam e declare que Ele é Rei. E declare que tudo isso é por Ele, e para Ele, e para o louvor da glória do nome dEle. Tudo o que estamos fazendo, todo o tempo investido é para Ele, é para que o reino dEle seja cumprido, é para que o nome dEle seja glorificado. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Eu queria fazer, eu senti do Senhor de fazer, mas pelo menos 2 rápidas orações. Você que foi tocado pelo Espírito Santo, pelo aquilo que foi ministrado, e você diz: Senhor, eu quero viver este novo tempo. Eu quero ser este servo da igreja neotestamentária. Eu quero que o Senhor me use neste novo tempo da igreja. Eu quero, como Paulo me ensinou em Romanos capítulo 1, eu quero ser participante deste mover, daquilo que o Senhor está fazendo nesta cidade, daquilo que o Senhor está fazendo aqui na comunidade Ágape. Senhor, eu creio verdadeiramente que o Senhor pode me usar dentro daquilo que o Senhor me chamou, dentro daquilo que o Senhor me deu. Se você sente este desejo, se você quer afirmar isso diante do Senhor profeticamente, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero declarar desta unção, deste renovo, desse cuidado do Senhor sobre a sua vida. Se você sente isso, sai do seu lugar para mostrar realmente rendição e vem aqui mais na frente. Eu quero declarar isso sobre você. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e
tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh Pai, pelo poder do teu nome, Senhor, eu oro. Eu oro pelos teus filhos que vieram na frente, queimando no coração, dizendo: eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte desta igreja. Eu quero fazer parte deste mover. Eu quero fazer parte deste novo tempo de plantação do teu reino, de fazer o teu nome ser glorificado. Derrama uma unção fresca, derrama uma unção nova. Derrama, Senhor, desta presença e faz-os queimar na tua presença. E faz-os, Senhor, serem usados como nunca foram. Levam para uma outra dimensão espiritual e os capacita para coisas grandes. Eu quero declarar que eles vão se assustar com a grandeza das coisas que o Senhor vai confiar a cada um deles. Pai, a cada um dos seus filhos, eu declaro isso nessa noite. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Eu quero... Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Quero convidar o pastor e a pastora para orar por eles aqui. Justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém. Eu quero pedir a toda a igreja que coloque as mãos para cá. Vamos orar pela vida dos pastores. Eu sei que não é fácil, né, abrir mão de muitas coisas. Eu sou teólogo, mas minha esposa é formada em enfermagem e teve um dia que ela decidiu se dedicar ao pastorado. Eu vejo o pastor muitas das vezes dividido no seu ofício de professor, como advogado, e mesmo assim dedicado às coisas do reino. A pastora da mesma forma, cuidando no trabalho, mas com o coração do reino. Tenho certeza que Deus vai honrar e vai abençoar a vida de vocês de uma forma sobrenatural. Eu quero pedir vocês que são cuidados, que são, fazem parte desse rebanho, coloque as mãos para cá. Eu quero pedir que vocês me ajudem, orando pela vida deles, para que o Senhor traga renovo, para que o Senhor, cada dia, dê ideias criativas. Eu acho que o cuidado do Senhor, eles possam serem usados por nós. Pai, eu oro pelos teus filhos, pela vida do pastor, pela vida da pastora. Senhor, eu declaro o teu cuidado. Pai, obrigado porque eles disseram sim ao chamado. Obrigado porque eles, Pai, disseram sim ao teu propósito neste lugar. Vocês serem abençoados pela vida desse lindo casal. Também, seguidores, você pode seguir a Igreja Batista Restauração no Facebook, que é um canal de bênçãos para todas as nossas vidas. Desde que foi transmitido o Tadel, eu comecei a assistir com regularidade, mais do que antes. Quando o pastor, durante o período do ano passado, transmitia o Tadel para todo mundo e eu pegava a carona, né? Avisos. Tem um lanche aí fora, mas doaram um bolo. Aí eu não sei o que é que as irmãs vão resolver, porque tem coisa que o pastor tem que sair de baixo e deixar. Não é porque um grupo fez um bolo com muito carinho. Não, fez o pão, né? Parece que Thay fez um pão com muito carinho. Eu não sei como é que ficou a organização. Com muito amor, para nós vendermos o lanche hoje. Tem um lanche para você ser abençoado e abençoar também. Porque nós precisamos da cooperação dos irmãos para pagar algumas despesas da festa. E algumas despesas... É uma festa simples, mas tem despesas. E o lanche era para ajudar... É para ajudar no pagamento dessas despesas. Só que aí chegou um bolo, irmão, surpresa aí. E aí eu quero saber o que eu quero fazer. Vai bater o parabéns, tem que trazer o bolo, só bater o parabéns. Porque o bolo oficial vai ser no domingo. E é um bolo abençoado, bonito, que a irmã Thaís está coordenando aí para... e aí? Eu não sei o que foi que vocês decidiram.
Todos são convidados para amanhã, às 18 horas. Estaremos aqui novamente, adorando a Deus, louvando o nome de Jesus. Marcos vai estar aqui conosco, a irmã Lani também. Muito obrigado, meu primo, meu irmão. Você é mais do que um primo, você é meu irmão, rapaz. Irmão de sangue, porque são do mesmo sangue, e irmão também em Cristo. Que aí a aliança é maior ainda, porque ela é eterna. Profetiza aí fome dobrada, para eu consumir o voltuado e comprar também o que a gente está vendendo. Porque o voltuado é do lado, pastor. E aí? Aí profetiza fome. Os dois não aguentam até amanhã, não. Qual dos dois? Qual deles aguenta até amanhã? Mas como é que vai vender o bolo de aniversário? Neide tem uma sugestão ali. Diga aí, pastora. Isso. Mas é isso que a pastora Dione falou aqui. Se a gente comer o bolo, vai ter que ter vai ter que usar espaço para comer o pão também. Aí, tá aí, pronto, tá aí. Todo mundo solidário, a gente vai comer o voltuado. Voltuado do bolo. Então, 2 varões fortes ali, por gentileza, pega o bolo ali. Mazinho, posso pedir sua ajuda aí? Para pegar o bolo? Você, irmão Eládio, aí, irmão Eládio, consegue? Carregar ali. Eu não sei nem o tamanho do bolo. Talvez eu não fique aqui para abraçar vocês, porque o pastor vai pegar o ferro de 10 horas, já é 9h20. Aí, talvez eu tenha que sair repentinamente. Me perdoe os irmãos que estão conosco nessa noite, caso eu não possa estar aqui para cumprimentar vocês no término. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Espero que vocês estejam amanhã conosco novamente. Minha pastora, sua presença aqui alegra o meu coração.